Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus eterno, que fez o céu e a terra e o mar, e também o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os maus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 31. Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, contexto da palavra. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. O versículo 1. Então José foi dar a notícia ao rei, e ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gósen, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo que tem. Versículo 2. Depois levou 5 dos seus irmãos e o apresentou ao rei Faraó. Versículo 3. O rei Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: Senhor, nós somos criador de ovelhas, como foram os nossos antepassados, nossos pais. Versículo 4. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pasto para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, desde que a gente fica morando na região de Gósen. Versículo 5. O rei Faraó disse a José: agora, o que o seu pai e os seus irmãos vieram, fique com você, José. Versículo 6. A terra do Egito está na ordem deles. Dê a ele a região de Gósen. A região de Gósen aqui fica perto do rio Nilo, perto da cidade de Ramassés, que é a melhor do país, para que fique morando lá. E se na sua opinião, José, houver entre ele homens capazes, põe como chefe dos que cuida do meu negócio, do meu gado, tá bom? Versículo 7. Depois José levou Jacó, o seu pai, e apresentou o rei Faraó. Jacó deu a sua bênção ao rei. Versículo 8. O Faraó perguntou a Jacó: qual é a sua idade? Versículo 9. Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade, e sempre tenho andado de um lado para outro. A minha vida tem passado rapidamente, e muitos anos foram difíceis. Eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, meus pais, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Versículo 10. Jacó deu a sua bênção ao rei Faraó e foi embora. Versículo 11. E José deu ao pai e os irmãos terra na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramassés, como o rei havia ordenado. Essa terra se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. Versículo 12. José dava mantimento ao pai, aos irmãos
e os parentes, conforme as necessidades de cada família. Versículo 13. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. E fica mesmo, a gente fica fraco de tanto passar fome. Se a gente não alimentar, a gente fica fraco. Versículo 14. O povo comprava mantimentos, e José juntava todo o dinheiro e levava para o palácio do rei Faraó. Versículo 15. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os jepitas foram falar com José, e eles disseram: por favor, nos dê comida, não nos deixa morrer só porque o nosso dinheiro acabou. Versículo 16. José respondeu: tá bom, se vocês não têm mais dinheiro, traga o seu gado que eu trocarei por mantimento. Versículo 17. Os jepitas levaram José cavalos, ovelha, cabra, bois, jumentos. Em troca, ele deu mantimento durante todo aquele tempo. No versículo 17, os jepitas levaram a José cavalo, ovelhas, cabra, boi e jumentos. Em troca, ele deu mantimento durante todo aquele ano. Versículo 18. E no ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José. Versículo 19. Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Não deixe a gente morrer de fome. Compre nós e a nossa terra em troca de alimentos. Seremos escravos do rei, e ele será dono da nossa terra. Dê-nos mantimento para que possamos viver. E também semente para plantamos. Assim a terra não se tornará um deserto. Versículo 20. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei Faraó. Todos os jepitas tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei Faraó. Versículo 21. José fez dos jepitas escravo no país inteiro. Versículo 22. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-la, pois o rei Faraó, ele dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. Versículo 23. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei Faraó, pois eu os comprei para ele. Pegue aqui semente para semear nos campos. Versículo 24. Do que colherem, dê a quinta parte ao rei. Usa as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos, as pessoas que moram com vocês. Tá bom? Versículo 25. E eles responderam:
O Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Versículo 26. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei Faraó. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei Faraó. Versículo 27. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Versículo 28. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Versículo 29. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar os seus filhos, mandou chamar o seu filho José e disse: se ele posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo. Nisso que vou pedir, não me sepulte no Egito. Aqui Jacó está dizendo para José, seu filho, para ele, quando ele morrer, não sepultar no Egito. Aí ele está falando para poder colocar a mão debaixo da coxa dele, porque esse era um costume de fazer o juramento naquela época. Versículo 30. Quando eu morrer, Jacó está falando aqui, quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados. Antepassado que está falando aqui, na onde que foi enterrado Abraão e foi enterrado Sara e todos os parentes dele, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: eu farei o que o Senhor meu pai está pedindo. Versículo 31. Então jure, Jacó está dizendo assim, jure. José jurou. Aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Ele não morreu nesse momento aqui. Ele inclinou para orar. Orar e pedir ao Deus eterno abençoar ele. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 31. Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Para terminar. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os males. Se o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó permitir, e se Ele quiser que eu faça mais um vídeo, estarei fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno abençoe cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, fica todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno abençoe todos.